Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aí as nossas aulas. Então hoje a gente vai falar de filatório convencional, mais conhecido como filatório anel, ok? Metodologia da aula, filatório convencional anel e alguma coisa em controle de qualidade. Beleza. O processo de transformação das fibras ocorre desde que elas entraram no sistema de abertura até a transformarem em um pavio na maçaroqueira. Finalmente, as fibras estão preparadas para serem transformadas em fio. O filatório de anel recebe o pavio da maçaroqueira e, após processamento, o material sai na forma de um fio singelo em espula. Ou seja, o material de entrada é o pavio da maçaroca, que a gente viu na aula anterior, e o material de saída é fio em espula. Ainda não é a roca, ok? Mas já é um fio, certo? Processo posterior, a gente vai continuar falando de filatórios, né? Que a gente vai comentar sobre jato a ar e fricção ainda, ok? Depois a gente vai passar para um próximo que é a binadeira, né, retorcedeira. E a gente vai finalizando as nossas aulas dentro da fiação. Continuando, a finalidade, né, a formação do fio envolve 3 operações: estiragem do pavio para reduzir a massa de fibra até o título desejado, inserir torção final das fibras para tornar um fio mais resistente e enrolar o material na espula. Essa é a finalidade do filatório anel. A gente vai aprender sobre mecanismo e assim a gente vai, né, evoluindo com a aula ali, certo? O mecanismo de produção de um fio no filatório anel consiste em uma unidade de estiragem, seguida de uma combinação de torção e enrolamento. Tem o objetivo de produzir um fio com melhor distribuição possível das suas características, como a uniformidade de massa. Para entender o funcionamento do filatório, é necessário conhecer primeiramente o conjunto de elementos responsável pela produção do fio. Então nós temos a gaiola, a maçaroca, que veio da maçaroqueira, né? O trem de estiragem, a gente vai ver alguns vídeos ali. Nós temos a espula, nós temos o anel mais o viajante. Isso a gente vai ver tudo nos vídeos que eu vou mostrando ali, conforme as aulas vão passando aqui, certo? Após o transporte das embalagens da maçaroqueira até o filatório, eles serão colocados na gaiola. A gaiola possui 2 componentes importantes presos em sua estrutura metálica: o suporte da maçaroca, conhecido como umbrella, é responsável por prender a maçaroca na gaiola. Varão orientador objetiva orientar a posição do pavio para um eficiente desenrolamento da maçaroca. Tem uma imagem aí do lado aí mostrando. Nós vamos assistir um vídeo. Vamos ver. Aqui são todos os vídeos de todas as aulas que a gente teve. Esse cara aqui.
Então as maçarocas ali em cima, né, elas chegaram. Então, né, aqui tem dois tipos quando tem um compactador e quando é com compactador e sem compactador, é um comparativo de fios também. Isso o pessoal pede, né? Então a maçaroca, o fio vai entrar no trem de estiragem, né? Esse cara aí é o compactador, entra no anel, forma a espula. Ele mostrou bem certinho e agora vai mostrar cada elemento. Esse aí é o trem de estiragem do filatório anel. Vai mostrar parte também da compactação. É bastante importante porque ele sai um fio melhor, né? Então tudo que é agregado a mais, o fio é melhor e mais caro também, né? Tá mostrando toda a mecânica da máquina ali. Esses vídeos institucionais aí é mais voltado para venda do produto, né? Mas é de grande importância para uma fiação, né? Que queira um fio de qualidade, né? Apesar que hoje o mercado quer fios mais baratos, né? Mas não, às vezes o fio barato se torna caro, né? Os processos posteriores, né? No caso de tecelagens, né? Principalmente tecelagem, pode dar muito problema em tecelagem. Estourar, arrebentar fio, as próprias irregularidades, né, do fio em si, né? Então, ali mostra um pouquinho, ok? Então aqui, né, o que a gente viu ali, agora eu vou comentar alguma coisa sobre, né, o que a gente viu ali. O pavio é direcionado para o trem de estiragem do filatório por anel, que é parecido com o da maçaroqueira. É nesse elemento do filatório que definimos a finura do produto final, ou seja, o título desejado do fio. A estiragem do filatório de anel varia de 8 a 80 vezes o escartamento. Tem o valor de até 70 milímetros. Além disso, podemos fazer fios no filatório de anel com títulos de 3,6 tex ou 160 ME no caso, né, até 147,5 tex, que no caso são os 4 NEs. É pouco usado, né, certos fios ali, né. Os mais utilizados hoje no mercado é fio 8, fio 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 40, né, 50. Aí já vão se tornando os fios mais nobres, assim, né? Mas as fibras têm que ser melhoradas também, né? Tem que ser uma baita de uma fibra, né? Um egípcio, né? Para ter filamentos, os filamentos são maiores, né? Para ter uma torção menor, para ter uma qualidade de fio. Então, quanto melhor a fibra, melhor o fio, né? Ou seja, né, os mais utilizados, assim, muitas empresas utilizam o fio 8, fio 10, mais o 8 do que o 10, o fio 24 e o fio 30 e o fio 40. Dali os outros, assim, são todos utilizados também, mas em pequenas quantidades, assim. Depende da empresa, depende o produto que ela queira, né? Produto final que ela queira, né? E tudo vai impactar em custo, valores, né? Valores agregados, ok?
E aí, dependendo do filatório, nesse caso aqui, né, o filatório a gente pode fazer, no caso do anel, vai fazer um fio convencional, né, ou um fio peteado, né, faz no fio anel, né, no filatório anel, né, no caso. Não convém fazer fio OE aqui no filatório anel, não tem nada a ver, faz no open-end, né. Por isso que o nome já diz, né, open-end, né, ou vortex, ou outros fios ali, né. Filatório anel vai fazer o fio convencional ou o fio penteado, né? Continuando. Após as fibras serem estiradas no trem de estiragem do filatório de anel e torcidas, é necessário fazer o enrolamento das fibras em formato de fio na espula. Para que isso aconteça, é necessária a atuação de 6 componentes. Nos casos, o fuso, o viajante, o rabo do porco, quebra de balão, anel e mesa de anel. Então ali do lado, né, tem uma imagem com todos esses componentes que foram falados ali, né, para que forme o fio na espula. Vamos ver um vídeo aqui. Vou tentar descobrir qual é esse vídeo aqui. Eu acho que esse vídeo é esse cara aqui. Vamos ver, isso mesmo. Aqui é mais... É que depende do fabricante de máquina, eles vão expor o mecanismo utilizado em si, né? O que interessa para nós é a entrada de fio, né? Passando pela esteira, passando pelo compactador, até a sua formação de fio aqui na parte de baixo ali. Olha como o fio entra, né, entre o fio da maçaroqueira, que é uma titulagem um pouco maior, e com o trabalho de estiramento, né, e torção em si, o fio forma-se um fio mais fino, né? Esse vídeo não mostrou, mas vai ter um vídeo que vai mostrar. Vamos continuar, vamos dando sequência aqui no vídeo. O grande responsável pela torção é o fuso, no caso, né? Os fusos são movimentados por motores ligados por correia. O rabo de porco, ou guia-fio, né? É que tem uns nomes aí que... Mas o correto é rabo de porco mesmo. Tecnicamente é guia-fio. Tem como finalidade principal guiar o fio, né, no enrolamento sem deixar que forme um balão na saída do trem de estiragem, permitindo com isso uma melhor uniformidade da torção, já que o quebra do balão, né, diminui o balão para que o fio não sofra uma tensão muito alta. Vai ter um vídeo mostrando isso ali. Eu pensei que aquele... Ou é esse aqui que mostra, então. Eu não estou lembrado, mas é um desses aqui que mostra. Acho que é esse cara aqui. Acho que aqui também só vai mostrar tem trem de estiragem. É um outro fornecedor com uma outra tecnologia aplicada.
Acho que esse vídeo aqui também mostrou só parte de trem de estiragem e compactador. Já tá. Acho que é o próximo vídeo ali que nós vamos ver que vai mostrar tudo. No filatório convencional, o sentido da torção é ajustável. Pode ser aplicado torção direita ou torção esquerda, que aí nesse caso aquele fio é o famoso fio S ou fio Z. Isso quem define é o comprador. Eu preciso de fio S. Eu preciso que seja meio a meio. Eu preciso comprar 50% S, 50% Z. Por quê? Lá na tecelagem, quando ele coloca um fio S e um fio Z, para evitar torção na malha. Só por causa disso. Mas assim, muita gente usa Z. A maioria, praticamente. E dependendo do processo, para quem é técnico esperto, tem como não criar essa torção na malha, né? Apesar que na tecelagem a gente vai ver, né, nas futuras aulas aí, que o fio é com a formação da malha em si, né, na tecelagem. Mas tem como trabalhar com apenas um tipo de torção. Mas enfim, tem empresas que pedem meio a meio, meio S, meio Z. Vamos lá, continuando lá. No filatório convencional, o sentido da torção é ajustável. Pode ser aplicado torção direita ou esquerda. O rabo de porco ou guia-fio tem como finalidade principal guiar o fio no enrolamento sem deixar que forme um balão na saída do trem de estiragem, permitindo com isso uma melhor uniformidade da torção. Aqui tem um cálculo que é feito também. A gente vai ter cálculos de produção também. É uma aula mais maçante também, mas porque não, né, é só cálculos. Interessa muito a mecânicos, né? Mas você futuro técnico aí que né, vai ter que saber também, né, como fazer, né, como montar esses cálculos para uma melhor dimensionamento, né, dos equipamentos em si, né? Enfim, a gente vai ver numa outra aula aí sobre o assunto. Então, né, guia fio, o fio em si e o quebra de balão. O fio de urdume possui maior número de torção porque precisa de maior resistência devido ao fato de sofrerem maior esforço, tanto nas operações de tecimento como no uso de correntes. O fio de trama, para a fabricação dos tecidos de malha circular ou retilíneas, faz-se necessário um fio mais flexível possível, a fim de que a malha seja prontamente formada. O fio é produzido com poucas torções dentro de um certo limite. Também existe um cálculo de torção ali. Aí é tudo como o tipo de fio ou o tipo de processo que vai ser utilizado. Que tem ali, né? Fio de urdume seria para os tecidos planos, né? E o fio de trama seria para os tecidos circulares. Ok? Ali, fio de trama, a malha já sai prontinha na hora ali. O fio de urdume vai para o urdume, depois vai para tecelagem plana, maquineiro. Com a formação dele tem que ser um fio mais resistente, porque senão toda hora que dá problema na tecelagem plana. E já no filatório, no fio de grama, que vai para o circular, né, para os teares circulares já para formar a malha em si, não há necessidade de muita torção.
tensão muito alta. O anel e o viajante são elementos essenciais para o enrolamento do fio na espula, que está encaixada no fuso. O viajante é uma peça metálica ou plástica, com vários formatos, que gira livremente ao redor do anel. O fio passa entre o anel e o viajante para depois ser enrolado na espula. O movimento de rotação do fuso puxa o fio e, consequentemente, movimenta o viajante em torno do diâmetro do anel. Podemos dizer que o anel serve de pista para o viajante. O atrito entre o anel e o viajante viabiliza o enrolamento devido à diminuição da velocidade do viajante em relação à velocidade do fuso. Então aqui ao lado a gente tem alguns viajantes ali, né? O anel, no caso, e o viajante. Cada um tem o seu formato. Formato C, um oval, N, né? Depende da fiação, conforme e o fio que se deseja. Além de servir de pista para o viajante, o diâmetro do anel é um fator limitante para a quantidade de fio que está enrolado na espula. Então podemos ter anéis com diâmetros de 36, 38, 40, 42, 45, 48 e 54 milímetros. O anel, né, seria esse, ao lado tem um desenho também. Então ali vai dar o tamanho da espula. Quanto maior, melhor, porque, né, cabe mais fio. Então lá na rebobinadeira lá não há necessidade. Geralmente vai umas 20 espulas para formar um cone. Continuando, a largura da flange do anel também é padronizada. Então ali tem alguns para os fios finos, grossos e muito grossos. Fios finos 30 para cima, fios grossos 16, 20, 24, 26 e fios muito grossos 6, 8, 10, 12. 12 médio, mas pode ser considerado grosso, talvez. Usado para moletim. Tem gente que usa fio 30-30 no moletim, faz ele bem fininho, na gramatura 180 a 200. Acho que esse vídeo aqui vai mostrar tudo. A maçaroca, o fio saindo da maçaroca, entrando no trem de estiragem, passando pelos componentes que a gente viu em aula ali. Aqui é um real, né? Lá era mais propaganda, né, de tipos de, ó, ali, né, o anel, o viajante, aí em alta velocidade. Aí, ó, próxima aula, né, uma das próximas aulas, que é a conicaleira, né? Então a gente vai pegar, vai juntar tudo, as espulas ali, várias espulas para formar um cone, né, em si, né? Seria mais
A formação da embalagem do filatório de anel é mais complexa que a da maçaroqueira, dependendo principalmente do movimento da mesa do anel, onde o fio está preso pelo viajante, no enrolamento do fio no recipiente da embalagem, ligeiramente cônico, o qual está encaixado o fuso do filatório anel. O fuso se mantém estável somente com o movimento giratório e a mesa sobe e desce. A formação da embalagem divide-se em 3 partes: base, em forma de barril, parte intermediária em forma cilíndrica e a ponta em forma de cone. Aqui, né, a imagem no lado, base, parte cilíndrica e ponta. São mais algumas curiosidades, né, o enrolamento do fio no recipiente da embalagem do filatório de anel sempre começa de baixo para cima, ou seja, pela parte da base. Na base, a mesa do anel sobe e desce, formando uma camada, onde as espiras são depositadas levemente lado a lado no momento da subida e é depositada rapidamente de forma inclinada e aberta no movimento de descida da mesa. A amplitude de cada camada é sempre a mesma, proporcionando a formação de camadas com volumes sempre iguais. Conclui-se então que a cada camada depositada aumenta-se o diâmetro da camada e aqui, né, aqui ao lado vão, né, beleza. Consequentemente, diminui a sua largura, que são os B's, aqui na parte de baixo. E a cada camada depositada, a mesa de anéis é suspensa por uma quantidade constante, H, no caso aqui os Hs, formando assim uma curva na base da embalagem. Aqui são mais para curiosidades, né? Opa, beleza. A ponta e a parte cilíndrica da embalagem são formadas em seguida. Como já vimos, a subida da mesa de anéis é lenta e a descida é rápida, o que resulta em uma menor quantidade de fio enrolada na parte superior da camada, formando a parte cônica. A parte de certo diâmetro, a parte superior, fica com a mesma espessura que a parte inferior, formando assim a parte cilíndrica, onde seu diâmetro é limitado pelos diâmetros do anel. Por último, os sopradores, que têm a função de soprar um jato de ar para remover acúmulos de fibras e sujeiras que podem causar rupturas. Então, essa limpeza também é importante, porque, querendo ou não, há atrito, há estiragem, há fibrilhas soltas, então constantemente está passando o carro, né, ali com esses jatos de ares ali, ou sugadores ali, que ficam sugando essas fibrilhas soltas no ar ali também. Os cuidados, né? Verificar as condições de manutenção da máquina, conferir as condições de temperatura e umidade, que é bastante importante. Isso a gente sempre vai ter em toda a fiação, sempre verificar as condições de manutenção de máquina e conferir as condições de temperatura. Conferir o número de maçaroca nos suportes, verificar o passamento dos pavis no varão, evitando os cruzamentos, as rupturas, verificar se o título do fio está de acordo com o especificado. Então, né, o controle de qualidade passa, vai recolhendo amostras, leva para o laboratório, são realizados testes, a gente também vai ver alguns testes na parte de controle de qualidade, onde vai falar sobre maquinário e tudo, enfim.
né? São próximas aulas aí que vão acontecer. Fazer a indicação de metragem da espula, observar a tensão de enrolamento na espula, conferir os ajustes de escartamento e as regulagens periodicamente, conferir o estado dos rolinhos de borracha do trem de estiragem, retíficas no caso, se necessário, conferir pressões do braço pendular do trem de estiragem, efetuar limpezas de manchões e trocas dos viajantes periodicamente, fazer testes de regularidade de massa periodicamente, parar a máquina nos casos de algum dano técnico, dados técnicos que não estejam de acordo, que no caso são os do controle de qualidade. Eu quero um fio 30, está dando um fio 28, um fio 31, um fio 29, enfim, a gente para a máquina, regula para que saia o fio mais certo possível. Tem empresas que não aceitam no máximo 29,5, no mínimo 29,5 e no máximo 30,5, certo? Abaixo daquilo ali, o fio já é mais, né, já tudo interfere na gramatura, tudo pode acontecer. E acompanhar a qualidade e o processo no painel das máquinas. Aqui é uma estrutura de fio anel, ou seja, né, aqui é compactado, né, um fio compactado, ele fica bem bonitinho assim, microscopicamente olhando, né. Aqui são alguns links aí de apoio aí. Essas visitas técnicas FiaSul é uma baita de uma empresa de fiação aí. E seria isso. Ok, pessoal? Então, agradeço aí, né? Deixe o seu like lá, que ajuda bastante o canal. Se inscreva lá também. Isso vai ajudando bastante aí no crescimento. Eu vou fazendo as aulas, eu, assim, né? Não me importo muito com questões de like ou, enfim, mas assim, né? É bom porque o YouTube entende, não, o material é bom, o material a gente pode apoiar também, né? Tem uns apoiadores fora também, que com esse material que a gente disponibiliza aí para essas aulas aí. O interessante seria, né, essas visitas técnicas que são, né, interessantes, a gente às vezes não falar aqui só assistir um vídeo, beleza, mas seria interessante a gente ir ver real mesmo ali, né, o processo dentro de uma fiação mesmo, é bastante interessante. Então eu tenho, esses 20 e poucos anos aí já de área têxtil aí, já passei por muitas áreas, então tenho bastante conhecimento assim, e eu vou poder ajudar bastante futuros técnicos têxteis aí. Ok? Um abraço a todos, até a próxima aula.